Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Mas ali do Marcos a gente pode até falar um pouco, né? Teve um lance ali do Marcos que foi... Ele fez uma carreira ali... seguiu uma carreira militar, ele tinha, Sim. né? E aí quando vieram chamar para astronauta, tinha que ser daquela estirpe, vamos dizer assim, né? Não podia ser um cara civil entrar ali, né? Então, eu estava vendo os requisitos, que naquela época o chamamento foi em 1998 e saía em jornal ainda. Naquela época era em jornal. E aí tinha lá, saber sobre a história espacial, exploração espacial. Porque o pessoal saber, ele chegou a fazer provas, né? Teve prova. Teve prova e tudo, viu, pessoal? Foi um concurso público. Isso. Era um concurso público. Você ia ser um candidato a um funcionário público astronauta. E era uma vaga para 5.000 pessoas. Isso. E aí tinha saber falar inglês, tinha o mais interessante de todos que eu falei, e agora? Era experiências em força G. E eu falando, caramba, o que é isso, né? Entendi. Nada mais é do que você, sendo advindo da Força Aérea, isso facilitava bem. Claro. Porque o treinamento em força G, naturalmente, é você voar em diversas manobras, sentir, né, aquela força oposta, né, antagônica a você, pressionando o seu corpo. E ele era piloto tucano e tudo, né? O Pontes, ele foi líder, né, de esquadrilha, foi líder coronel. de esquadrilha, né? Isso. Então, ele era líder de AMX, que é um caça subsônico, né, de produção nacional pela Embraer. E assim, ele tinha uma carreira brilhante e uma vez que ele passou nesse concurso público, o governo endossou com Mas aí alguns tinha outros alguma coisa cursos nesse concurso para o especialistas. cara ter X horas de pilotagem, caça, alguma coisa? Não tinha. Não tinha, né? não tinha. Era assim, tá. experiências em Força G. Entendi. Eu falei, caramba, essa experiência em Força G eu fui atrás depois desse treinamento. O centrífuga é uma experiência em Força G. Valeria ali. Valeria. Era de um alguma requisito forma ali, entendi. que eu estaria pronto num próximo requisito. Aí uma das coisas era falar russo. Aí pegou, hein? Aí. Eu falando, caramba, falar russo. Bom, eu adoro a Rússia, assim. Eu tinha uma verdadeira paixão ali, né? Por tudo que era a Rússia. A Rússia lembra um país, assim... Lembra aquela coisa de filme de espião, de coisa secreta, aquelas letras, o cirílico, né? Que eu sempre tive curiosidade de entender o que Zé ao estava escrito contrário, lá. né? Uns negócios assim, né? Exatamente. O pi russo é o P. É o P, né? Então, da matemática. Então, tinha algumas coisas assim que eu achava bem interessante. Eu falei, vai dar para aprender sim, até por hobby também, né? Fiz curso online de russo, né? Então, já dá para pedir um McDonald's, né? Chegar lá... De fome você não morre lá, né? Sim, número 2, né? O número 2 aqui. E aí, eu fui fazendo esses cursos. E foi legal porque esses cursos foram me alimentando cada vez mais nessa sinergia de me tornar astronauta. E é interessante como essas coisas foram... Uma coisa foi galgando a outra. E aí teve um dia que teve essa coisa... Eu descobri que lá na Rússia se alugava caças. E eu falei, nossa, meu sonho voar de caça um dia, não sei o quê. Só que era um valor absurdo, assim, né? E eu falei assim, vou começar a empreender, fazer alguns ganha-pão assim por fora do trabalho para juntar dinheiro. Para ganhar aquela grana para dia, quem sabe, voar ali. Fazer a meta ali, falar, olha, vou juntar milha no cartão, com dinheirinho daqui, com dinheirinho dali, com um monte de coisa. E eu consegui ir para a Rússia, né? Essa história muito engraçada, né? Um pouco assim de um cara ingênuo que está querendo ser astronauta, não sei o que se transformou nesse livro aqui. E foi muito importante esse voo, porque foi um outro marco na minha vida. E foi muito interessante. Eu cheguei lá na base soviética, né? Então era tudo secreto, não sei o que. Os caras não deixavam você filmar nada, não sei o que. Você tinha que usar os filmmakers locais, né? Da própria base, que eles têm, onde eles podem apontar, tem não podem apontar certo, a câmera, né? Claro. Né? Então eles dão uma aula muito rápida de como você vai voar no caça, tá? Uma coisa assim, bem ao Russian style, né? Tipo, preparação quase nula, né? Entendi. Pra você subir embarcar no avião.
E aí eu tava lá no cockpit do caça, né, me sentindo rei. Falei, nossa, tô realizando um sonho. Eu não vou ser astronauta, mas pô, só de voar num caça, acho que eu já consigo realizar meu sonho, né? E o russo falava assim, tá vendo esse botão aqui? Tô. Se você tocar, você morre. Bem tranquilo, né? Tipo russo mesmo, né? Aí ele falou, ó, e esse botão aqui? Então, se você tocar, você morre. Caramba, tu não, ou seja, não toca em nada, era mais fácil ele falar assim, não era não, cara? Não, assim, o treinamento russo é uma maravilha, né? Qualquer coisa que encostasse, eu morria. Né? Eu falei, acho que vocês vão ter que carregar uma múmia aqui dentro, porque não dá, né? Um peso morto, né? Dentro do Mas avião. que eles devem ficar com medo danado de um cara sentar ali, né? E começar a mexer em tudo, né? Então acho que eles devem fazer esse tipo de terror aí, né? Então, aí tinha aquela alça, tem uma alça em forma de borboleta que fica aqui bem, aqui nessa região aqui do corpo. E eu falei, essa alça aqui é para ejeção, né? Então eu me salvo. Ele Não falou, vou... não, você morre. Eu falei, ué, mas você tem ejeção? Eu vou morrer? Ele falou, você não pode se ejetar de qualquer altitude, tem a altitude certa para se ejetar e tudo mais, tem um monte de coisa, né? Fora que eu não tenho um preparo para uma injeção de 14 Gs, né? 14 Gs, imagina, 14 vezes o meu peso me amassando assim, me comprimindo no banco na hora da injeção. Não dá, né? Eu ia voltar com a coluna toda arrebentada, né? Então, bom, depois desse treinamento maravilhoso, né, que eu não podia não toque em nada, encostar em nada, aqui, senão eu morria, né? Basicamente era uma coisa assim. Eu comecei a sentir uma certa alegria, né, no voo. Falei, olha, eu vou realizar o voo de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Se eu morrer, vai ser feliz. Então, foi mais ou menos por aí. E aí o caça sobe, que é aquela coisa assim, sai de 0 a 400 km horários assim em 1 segundo, né? Então praticamente um chute nas costas. E aí você tá com aquele capacete e tal, e aquela cápsula ali, né, de vidro, toda o cockpit fantástico de um caça. E aí eu cheguei na estratosfera com esse avião, que é o ápice dessa viagem, é você poder estar com um avião que era muito superior aos nossos aviões da FAB, e uma turbina dele sozinha era mais potente que as 2 turbinas do nosso F5, né, da FAB. Então, e ele tinha 2 turbinas. Mas então, você já tinha voado aqui no Brasil em algum caça desses ou nunca? Não. Nunca? Foi o primeiro assim? Foi o primeiro e eu já fui Caramba. de cara no suprassumo, né, na Força Aérea, ali na... Mas a centrífuga e tal, você tinha feito antes? Sim, já tinha Tipo, você tinha mais ou menos já uma ideia da sensação que ia ter, né? Tinha. E para mim, assim, mais uma coisa que era um hobby que eu ia depois colocar no meu currículo se tivesse o chamamento. A questão é que desde 98 até hoje não teve outro chamamento. Eu entendi. Tudo que você foi fazendo depois foi esperando um novo chamamento público para ser astronauta mesmo. Exatamente. Astronauta tipo oficial do Brasil, né? Entendi. Era esse o meu desejo, era ser astronauta de profissão. E aí o que aconteceu? Cheguei lá na estratosfera. E aí aquela pergunta que não quer calar. E a Terra, como que ela é? Lá de cima, quando você vê. Olha, eu vi que a Terra é arredondada. Você não vê lá da altitude que eu estava todo o globo. Você precisa estar lá perto da Lua, a meio caminho pelo menos, para você ver o globo. Mas dali você já consegue ver a curvatura, né, da Terra. Isso. Você já consegue ver as nuvens lá embaixo. Você já consegue ver o espaço em cima da sua cabeça, porque uma vez que você está voando na estratosfera, você está na camada de ozônio da Terra. Né? Então você está mais que o dobro da altitude de um avião comum, está ali com os equipamentos todos, né, do cockpit, de segurança, oxigênio, pressurização de cabine. E o interessante é que nessa altitude, a gente sabe que no nível do mar, a água tem a temperatura de ebulição em 100 graus Celsius, só que essa temperatura ela vai diminuindo, né, conforme mais alto você chega. Então, no Himalaia, a temperatura de ebulição da água é 70 graus Celsius. E ali onde eu fui, eu não lembro agora, algo como, sei lá, uns 40 e poucos graus Celsius. Então, o risco que eu tenho ali, se despressurizar a cabine, é começar a ferver a água que está no meu sangue, né, e tudo mais, isso. E ali eu, que nem um baiacu, eu explodo ali, né? Então,
Você tem que estar sempre com as máscaras e tem que estar a cabine sempre pressurizada para você simplesmente não... Né? Claro. Então, porque ali a coisa é séria, né? Voar de caça, a coisa é séria. Então, equipamento todo em cima, eu tinha uma roupa toda para uso macacão estratosférico, né? E para evitar que o sangue descesse do meu cérebro para o meu pé, então ele ativa uma pressão Comprime ali, que né? comprime o corpo, né? E exige que o sangue continue circulando. Enfim, uma vez que eu vi a Terra, vi o sol ali brilhando que nem uma estrela, tive aquela visão maravilhosa, eu falei, nossa, era isso que eu sempre sonhei, ver a Terra de cima, né? Então eu estava realizando um grande sonho. E isso né? aí dura quanto tempo? O voo é um voo de 55 minutos, só que o voo na estratosfera ele não dura mais do que 5 minutos. Certo. É muito curto porque o Sustentação, avião né? ele não tem sustentação nessa altitude, o ar é muito rarefeito. E embora as turbinas sejam muito potentes, né, o que ele faz é acelerar o máximo o avião, dar aquela guinada, um voo exponencial, como eu vou fazer depois, eu vou contar, né, dos Isso. voos suborbitais. Então ele aproveita essa inércia para chegar naquela altitude lá, que é uma altitude que você consegue se manter até que o motor vai falhando e o caça vai caindo de novo para a atmosfera. Aí ele mergulha 90 graus e você volta de novo para a Legal. atmosfera.